Olá, sejam bem-vindos ao Contacto Direto. Dizem que um pai é o primeiro herói de um filho, mas e quando esse herói nunca aparece? Quando o silêncio ocupa o lugar onde deveria estar, a voz firme, o abraço seguro, o exemplo que guia. Em Cabo Verde, milhares de crianças crescem sem a presença de uma figura paterna, por ausência, abandono, distância ou por simplesmente silêncio. E a infância, que deveria ser um lugar de raízes, cresce com um vazio difícil de preencher. Hoje vamos conhecer histórias de coragem, não dos que estiveram, mas sim dos que aprenderam a seguir em frente, apesar de quem faltou. A seguir, uma reportagem que nos mostra com a ausência de um pai molda vidas, mas também como o afeto pode surgir onde menos se espera, porque às vezes a força nasce mesmo da falta. De que o maior sentimento que hoje ainda carrega comigo é que tenho amor de minha filho. Que tenho amor de minha filho, talvez nem que para amor de minha filho que a mãe. É para amor de canto que precisava de mim que estava lá. Se a mãe chama, é que às vezes ela responde. Às vezes nem que ela chama. Em Cabo Verde, muitos são os lares que crescem sem a presença ativa do pai. Em 2021, mais de metade dos menores com pai biológico vivo não residiam com ele, sendo vários lares chefiados somente por mulheres. Essa realidade tem impacto direto na estrutura emocional, financeira e social das famílias. Nesta reportagem vamos conhecer a história de Darshan, que cresceu sem a presença paterna e viveu exclusivamente com a sua mãe. Cresci sem presença de minha pai e foi uma experiência que está marcada por o resto de minha vida. Então, qualquer pessoa que cresceu um pai é uma experiência que tem como pagar de sua história, né? Então, qualquer filho que te cresce sem um pai, é cima dia sem sol, é cima agricultor sem chuva, é cima pescador sem peixe. Ele perde sentido, né? Ele perde o contexto, o que seria o normal, o que seria a natureza da vida em si. E por mais interessante, minha pai demorava 5 minutos de mim, né? Então, eu demorava na mesma cidade, na mesma ilha, e eu demorava 5 minutos, mas a nossa conexão era como se eu demorava em 2 planetas diferentes. Para Darshan, a ausência paterna foi sentida desde muito cedo, principalmente nas datas comemorativas. Foi assim desafiador, porque sempre perguntas que nunca foram respondidas, perguntas que nunca tinha respostas. Então foi uma experiência que me marcanteou, para o lado positivo e também para o lado negativo. Por que positivo, Darshan? Positivo para nós, depois a hora que é grande, depois que teve grande, foi aquele dor que transforma em plenitude. Mas a fase do crescimento, com certeza, é aquele vazio, né? Aquela pessoa que devia estar na mesa que está sentado, aquela pessoa que devia estar no final de anos escolares, é que estava, era aquela pessoa que devia estar no dia de aniversário, é que estava, era aquela pessoa que me sofreu, estou com bom, não pode bem. Então, tudo aquilo foi aquele vazio. Então, foi assim, uma flor e um dia sem sol. Mesmo cercado de carinho, enfrentou momentos difíceis, isto a nível emocional. O pai, distante em corpo, fazia-se presente apenas com uma mensalidade. O que pensasse talvez seria uma das pontes mais fortes entre ele e o filho. Mas sem perceber, o coração da criança ansiava por mais do que apenas o sustento. Minha mãe tem um filho mais velho que mim, que é mais velho que mim, 9 anos. E então, me cuidei de mãe, cuidei de pai, porque meu pai tinha outra família. Aquela criança super protegido para mãe, né, que sempre foi mãe e pai para mim. E então, fase de crescimento dentro daquele cidade bem pequeno, foi assim curioso para mim de
Minha pai, quem é o minha pai? Minha pai teve contato que ele tem uns 5 anos, tinha memórias assim, que ele estava visitava mim algumas vezes, e certo? Então, depois de 5 anos, assim, um apagão que tem memória, né? Que tem memória assim vívida dele. E então foi uma experiência muito muito louco e ao mesmo tempo não loja. Meu pai foi um grande comerciante político da cidade e a hora que estava loja, então eu levava sempre um bilhete onde que então levava ele coisa que você também esteve, tinha momento que ele passava a mim, tinha algum momento que ele dava assim, empregados para levar-me lá na casa, mas era uma conexão fria, não era aquela conexão que você chega na loja, minha pai, mas era um lugar estranho para mim. E a própria palavra pai que tinha conexão emocional, não quer saber que era a palavra pai, não quer saber o que frava pai. Atualmente na fase adulta e o pai já falecido, Darshan, que vive no estrangeiro, enxerga e narra de longe a história de uma criança ainda inocente que cresceu na ilha cercada pela lava e mar, apoquentou ainda mais o vazio emocional marcado pela ausência paterna. Com convicção e sorriso na cara, afirma já ter superado e perdoado o pai. Além de outras funções, ele hoje é escritor e ajuda outros indivíduos a enfrentar o dilema da infância sem pai. Atualmente, Darshan também é pai. Vida de um limão, que foi fácil, que foi doce. Como crescer uma figura paterna é terrível, né? Mas hoje, graças àquela experiência lá, você escreve em livro hoje. Então, hoje, transforma minha dor em um propósito. Meu pai foi desse melhor, é uma coisa que me será resolvida que ele me perdoou há muito tempo, entender, né? E que por acaso que hoje que minha livro também sei que é filho sem pai, filho do rei, transformando a carência paterna em plenitude, né? Então, é um livro que te conta um pouco de minha história, mas ao mesmo tempo é um manual que te ajuda pessoas a resolver esse problema. Hoje é meu pai, meu filho tem 4 anos. É uma alegria enorme porque é uma oportunidade de reescrever história diferente. É uma oportunidade de transformar, né, de agrega, de ser a referência que nunca teve, né? Questão que me passa com meu pai, meu filho que passou. Então, tudo que me acredita mas é benéfico para ele. Apesar de todas as dificuldades, Darshan representa um caso de superação, enquanto muitos outros em situação semelhante acabam largando os estudos ou se envolvendo em caminhos perigosos. Ele decidiu seguir por uma trilha diferente. Da Ilha do Fogo para a cidade da Praia, trazemos uma outra história, mas com um dilema comum: infância sem pai. Este adolescente de 14 anos, que optamos por preservar a sua identidade, também cresceu e vive até ainda sem a presença do pai. Visivelmente abalado e de poucas palavras, evita falar do pai. Se me chama, e cada vez que eu respondo. Às vezes nem cada chama. Mas nada gosto para pedir assim. Então você nem papel dele? Como é? O barulho, coisa que eu fazia, até evita para pedir assim. Tá, dizer que apoio não, dizem que eu vira, só penso para falar, mas tem filho. De acordo com informações do Ministério da Família e Inclusão Social, centenas de crianças em Cabo Verde vivem com apenas um dos progenitores, sendo na maioria dos casos a mãe. Estima-se ainda que o número de processos judiciais relacionados à pensão de alimentos
e a regulação do poder paternal continua crescendo ano após ano. Jornadas duplas, preocupações financeiras. Esta é a história da Conceição, que se repete em milhares de lares que tem como pilar apenas a mãe. O dia que lá ninguém trabalha tem festa. Já me costuma chegar ali 5 horas pela manhã. Não te torna bem tramado hoje, não te entra 2 horas. Já para me chegar na casa de manhã, lá para 2h30 para 3 horas, já me estou para casa, porque não tenho que quase tudo pronto para o dia de domingo. Já me estou a ficar a parte de 7 da manhã, uma parte da tarde estou a ficar isto só. Estou a ficar ali na casa, mas eu sabia como é que ele falta, como tu estás durante aquela parte da tarde. Então aqui estou bem de escolas que eu estou na casa, ou como bem estou na sono. Mas bem que é complicado, mas nunca te achas porque me querer não. Te achas porque é uma obrigação para poder ter uma maneira de sustentar sem fazer algo que tenho vergonhas. Não tenho orgulho de ir trabalho, de sentir feliz de ir trabalho, não tenho que trabalhar aqui para poder sustentar os filhos. O pai separou-se da Conceição, mas também dos filhos. Conta esta mãe que diz estranhar o comportamento do progenitor. Porque quando o Zezinho nasceu, ele estava a dar aquilo que ele podia, ele estava a dar. Já depois, na hora, quando me engravidei da Ariel, já não havia separado. Já. A partir dela, já não quer saber o que aconteceu, tudo muda. Já ele quer procurar saber mais dos seus filhos, né? Nunca te lembrar que temos que ler, Juninho. Não, nem ajuda para seus filhos, nem material de escola, me tive que pedir ajuda para dar material de escola, graças à minha irmã. Ele dá-me tudo expediente para me dar os filhos material de escola. Nunca tenho pai de filhos mais pequeninos, nunca tenho nada de falar dele, nenhuma ajuda, nem nada. E simplesmente ele sabia que ele se espelha, mas para a presença, cá tem. A rotina corrida, focada no sustento dos filhos, interfere e muito na vida desta família monoparental, refletindo no tempo de qualidade com estes que ainda estão a erguer os passos nesta terra. Eu sempre lutar porque já fiquei assim tão triste por causa da falta de espelho. Sempre com poder não te sei, sempre com poder não te para uma praia de mar. A hora que isto funciona, se no momento em que tiver como fazer um bolo, não bate a visagem de antes, é só ali que tem um bolo, mas próximo ano Deus está a fazer pessoa, já estou a levar na desconto. Mesmo que eu tenha filhos, boa mãe solteira, que eu já jamais falta de pai trabalhar na criação do meu filho. Tenho força, tenho coragem, porque nós é que depois no mundo, nós mãe, eu tenho que ter coragem para enfrentar sempre qualquer situação. E joelho que isto é referência como se espelha. Se irmão uma grande mãe. Isto é respeitar como ser irmão, como ser pai, como ser amigo. Mudando apenas de residência, encontramos mais histórias em comum. Esta é Sandra. O que há de comum com Conceição é que também é mãe solteira. Conta que desde muito cedo teve de mudar de ilha para trabalhar numa unidade hoteleira e deixar a sua primogênita com a avó, sua mãe. Diz que a separação com o pai da sua primeira filha não foi fácil, sendo que tinha muitas brigas e com o caso a terminar diversas vezes na polícia. Um drama difícil que veio a refletir negativamente na sua pequena luz. A sua menina, ainda pequena e frágil, nasceu e viveu até aos seus 3 anos de idade no meio do fogo cruzado, que foi a relação conturbada dos pais. Era jovem, tinha o primeiro filho, coisas que funcionam entre nós dois. Depois tinha agressão, acaba com o separa. Ela também teve que ir para a sala, vai trabalhar na sala e fica com a minha mãe. Primeiro teve que ir para a justiça com o seu pai, porque a Catarina chama-me também nem de odiava ele. E se para e fica com o seu pai? Ele fica com o seu pai. Cantando tinha? Estava bebê, tinha 1 ano e tal. A Catarina me olhava ele. Digo que relacionamento que era obsessivo, tive que acabar.
não tinha que sair dali porque caçava muito bonito. Deixa minha mãe com ele, vai passar. Bata trabalho, bata antes, bata ajuda a minha família, então manda a minha mãe. Ela, aniversário de ela nunca faz. Então também de meu filho. Ele teve mais pouco sorte que sonhar. Mas marca presença. Em busca de melhores condições de vida para a filha e escapar da relação abusiva, Sandra disse que optou por migrar para a Ilha do Sal, uma decisão que afetou no seu relacionamento com a filha. Uma história que veio a mudar somente na fase adulta. Eu não comecei a ter uma relação, há últimos anos, mas não tinha uma relação meio equilibrada. Então, e aquela falta de ausência também, aquela tudo entende. Então, quando me regressam, tenta ser mais presente. Então, também com a idade, você é jovem, às vezes está rebelde, vem ter um filho, aí fica com ciúmes também, que tudo conta. Mas hoje não, hoje depois é bem, não há bata puxa, a mãe tem que puxar laços com seu filho, bata puxa, não bem torna uma pessoa mais, bata bem dos pouco, quando é bem engravida, e mais fica, de bata tem também que laço maternal. Hoje nós é vizinha também, é uma relação. E abre aquele lugar ali, está ajudando, está apanhando negócio, e tem um filho, que é luzinha olhos. A vida continua e alguém tem que lutar para sobreviver, porque a vida é uma sobrevivência, não importa como ela for. Já no seu segundo filho, a história também se repete, mas desta vez com a emigração do pai. Nunca criou com minha pai. A minha pai nunca dá assistência. A mim tem um vazio dentro de mim que jamais será preenchido. Jamais. Isso será preenchido mesmo que hoje não tenho algumas conversas com minha pai. Nunca tenho aquele ato de pai e filho, um amor de pai e filho. E se necessita de minha pai, para chegar na minha pai, ou um abraço de minha pai, que ela tem. Tive um padrasto. Só que por falta de sorte acaba de morrer cedo. Isso sim, ele foi um pai amigo. Ele não era um padrasto, era um pai verdadeiro. Quando tem 11 anos, morre. Que as pequenas lembranças tão lindas que então foi minha padrasto. Eles lhe catapagam jamais. Porque minha rapazinha, às vezes, está sentado, ele fica lá, água está base. A hora que me pergunta alguma coisa, que essa chora, está falando saudade, seu pai. Quando que seu pai estava ali na Cabo Verde, também já bebia ele. Está bem. Também já bebia ele sempre. Está tão mal, estava para ser com ele. E se tem qualquer coisa, estará ele. Sempre que tem está atrás, não fixo, mas sempre que tem está atrás. Mas depois que vai ser caminho, porque ele é ali. Hoje, talvez a vida também para ele está difícil. É que manda. Você tem que acreditar que ela já nunca sabe como está longe. De vez em quando, ele faz um chamado. A história destas famílias é apenas uma entre milhares. Em um país onde a ausência paterna é uma realidade silenciosa, histórias como estas mostram que o amor materno, quando aliado à coragem e à determinação, pode transformar o destino de uma vida inteira. Em Cabo Verde, um pai que abandona o lar e deixa de cumprir com os seus deveres em relação ao filho, seja emocional, financeira ou fisicamente, pode ser punido pela lei, dependendo das circunstâncias. A legislação nacional, nomeadamente o Código Civil e o Código Penal de Cabo Verde, estabelece que os pais têm deveres legais de sustento, educação, assistência moral e convivência com os filhos,
Conforme o artigo 1878 do Código Civil, abandonar esses deveres é considerado grave e pode ter consequências legais. A mãe ou representante legal da criança pode entrar com uma ação para exigir pensão de alimentos. O tribunal pode determinar o valor fixo mensal e usar meios legais para cobrar, como penhora de salário ou bens. A ausência do pai na vida de uma criança pode deixar marcas emocionais duradouras, principalmente quando se trata de abandono intencional e prolongado. Para o psicólogo, o abandono paterno afeta diretamente a autoestima, a construção da identidade e o bem-estar emocional das crianças. Dá-se uma falta quando não olha aquela ausência fica por origina alguns certos de atitudes, comportamento, onde é agressividade, mas também não só questão da negação, frustração, né? Que é um de que é sentimento que eles carrega, raiva, rancor, como são coisas que eles que entende, eles que explicado, por que razão que se separa, morre que muito bom se te fica, morre de qualquer maneira, a hora que não está olha a figura dos pais. Perante o olhar dos filhos são todos top, herói ou protetor. E quando que existe, tem a frustração. E que a frustração, obviamente, que nunca relaciona com aquela negação, que é o comportamento de bira, é que a questão bira em si começa a fazer uma de agressividade, mostrando até, propriamente, atitudes agressivas, perante quer verbal ou quer a nível físico ou reação que ele pode ter perante isso. Então, um de que é justamente aquela agressividade que ele está transformando e raiva. São coisas através de sentimentos que ele está batendo da negação, mas a única pergunta que ele se passa, pelo menos a resposta é que tive. Embora o amor materno seja fundamental, o psicólogo reforça que ele não substitui a presença afetiva do pai. A mãe pode oferecer suporte emocional, mas o vazio da figura paterna sempre permanece. Independentemente da relação que nós homens, nós mulheres, não temos companheiro, a relação com o filho é para sempre. Isso é que é uma obrigação, é um dever. Tive que ele é que poder de escolha, nunca tive que escolher, nem escolhe homens ou mulheres escolhe companheiro, mas é que escolhe filho, é um dever de dar continuidade a laços que propriamente cria, independentemente do cenário. Não tem que ponderar bastante perante a situação de exceção e perante o modo que aquele vídeo, ou aquela criança, ou aquele jovem, ou aquele adolescente se também torna futuramente. Como são ciclos que infelizmente ainda que foi quebrado, derivado de por culpa propriamente dos homens. Homens, incluindo mulher também. Como simplesmente não tem cut. Para o filho, a frustração que nós não carrega quando termo da relação ou quando a relação que está bem para frente, não transmite perante filho o mau exemplo do pai ou o mau exemplo da mãe. O psicólogo defende que é fundamental conversar abertamente com a criança sobre a ausência do pai, sem mentiras e sempre optando por linguagem adequada à sua idade. Além disso, em muitos casos, o acompanhamento psicológico pode ser decisivo para ajudar a criança a compreender e lidar com os seus sentimentos. O abandono paterno não é apenas uma falha afetiva, é também um problema de saúde emocional. Para além da dor afetiva, a ausência do pai pode deixar marcas profundas no desenvolvimento da criança. É o que afirma o sociólogo. Quando a criança tem ausência de pai, isso, alguns dados internacionais estão falando que a criança tem até 19 vezes chances a mais de entrar na problemática social. Insucesso escolar, e abandono escolar, parentalidade na adolescência, álcool e outras drogas, e
violência juvenil, em outros problemas. Então, isso está mostrando uma ausência de criança e ausência de pai na vida de filho, que acaba para afetar a criança negativamente e que muitas vezes é bem e reproduz na sociedade. É menino que fazia anos, não chama minha pai, mas minha pai corresponde, minha pai que é menino que já tem 2 anos com minha pai, mas só está sofrendo, só está querendo um sofrimento e que muitas vezes só está fazendo com que ele tem pensamento suicida e tem tentativa suicida, provoca automutilação, é coisas que às vezes nunca se está hoje, mas que aquela criança só vive dentro dele. Paulino Muniz avança que o abandono paterno pode gerar sentimentos de rejeição, insegurança e revolta. Em alguns casos, essas emoções se manifestam em dificuldades de relacionamento na adolescência, baixa performance escolar e até comportamentos de risco, principalmente quando não há um suporte familiar ou comunitário forte. Ajuda a sociedade a entender que aquele menino que tem pai, mas existem muitas formas que não pode chamar de pai social. Ele pode ter pai biológico, mas pode ter muito pai social. Na escola, por exemplo, tem muitos meninos que falam, é minha pai, porque ele tem filho mágico e minha filho fêmea. Alguns estão assumindo, ele está minha pai. Porque ele está sentindo a presença, ele está sentindo e coisa. E tem muitos sobrinhos que estão chamando papá. E que está atribuindo as responsabilidades de papá. Porque não está participando. Muitas vezes com isso não se vai super aquela lacuna que esse pai biológico que está dele. Então, cada um de nós não pode ter essa participação enquanto atores na sociedade. Tios, avós, e professores, vizinhos, catequistas, líderes religiosos, não podem ter essa participação que pode fazer com que aquela criança crie com menos lacuna possível. Mas é que está substituir a presença desse pai. E chama homens a consciência. E a Rede Laço Branco não tem um novo desafio de trabalho e paternidade, é que é na ponta dedo, é na reflete. E faz um debate junto com homens para não refletir, para não analisar e mesmo que está. E se fosse diferente? Coisa que pode fazer para que ser um pai diferente daquele pai que me teve. Então, é essa abordagem, numa perspectiva do amor, do afeto. E um pouco seguindo aquela música Dádivas Divinas de Bacharfla, um pai precisa tanto de um filho assim como um filho precisa de um pai. Ajuda o homem a entender, irmão, que nunca tenha filho, nem é projeto de vida, mas só perde. Por quê? Porque o que nunca participa na vida de meu filho, só ganha, assim como minha filha só ganha. Que tem uma alegria que um pai recebe, que chega a casa, papai é bem, um abraço de um filho, e possui um bom filho. Então, é riquezas que não tem. É homens que, pelo fato de estar participando da vida de seus filhos, eles conseguem abandonar álcool, eles conseguem abandonar a violência. Por quê? Porque tem um projeto de vida para o meu filho. Então acaba para achar ferramentas que mudam certas atitudes para que ele continue presente na vida desse filho. O sociólogo destaca que a cultura patriarcal, ainda enraizada em muitas comunidades, contribui para que o abandono paterno seja, em muitos casos, tolerado ou minimizado. A tarefa do cuidado e socialmente atribuído para a mulher. O homem dado responsabilidade como provedor, para buscar recursos que traz para casa. E hoje nós estamos com mudança de paradigma, a sociedade só muda. Por quê? Porque hoje a mulher só está à busca, hoje não tem número de separações, mas só que homens estão simplesmente não. Me sinto daquele menino que é 1.500 tudo já está. E ou sinto daquele 5 contos já está. E é que até hoje, mas tem outras dimensões que é necessário. Porque o homem, muitas vezes, se aquele homem toma conta de menino, se a mulher dá menino, é aquela mulher que é condenado. Aquele que tipo mãe que abandona esse filho, mãe que... E aquele homem que é dado menino, muitas vezes, se a mãe está trazendo aquele menino. É um cunhada que está trazendo aquele menino, esse irmã que está trazendo aquele menino.
também cuida, porque bobo que é preparado para cuidar. Com isso, que você para aquele homem, continua meu amigo, porque está no bom caminho, continua a fazer filhos e sem responsabilidade, continua a estar. Então, no mês é um outro desafio, no mês é uma outra consciência para não mudar o cenário. É algo que está mesmo enraizado na cultura cabo-verdiana. Isso, por quê? Porque a questão de paternidade, a forma que não exerce a paternidade, é uma construção social e de gênero. É algo que está entranhado na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de estar. É que é algo que muda o nível de escola. Escola que está preparando para não mudar essa consciência tanto assim. Nível de religiosidade, é meio religioso, ele lê Bíblia 500 vezes, que está dando as mudanças. E poder econômico, que está dando as mudanças. Não tem deputados da nação que com certeza tem menino que está jovem. Mas ninguém está nem aí. Apesar do cenário, ressalta que o apoio da mãe e de familiares próximos pode fazer uma grande diferença. Crianças que contam com uma rede de afeto e proteção tendem a desenvolver resiliência e construir trajetórias positivas, mesmo diante da ausência do pai. Especialistas defendem que é urgente tratar o abandono paterno, não apenas como uma falha individual, mas como um problema social que requer ações conjuntas da justiça, da educação e da sociedade como um todo. Arthur Cardoso é pai. Nos primeiros anos de vida do filho, não estava lá. Se tornar pai ainda muito jovem e vários outros fatores contribuíram negativamente na sua ausência na vida do filho. De que o maior sentimento que hoje ainda carrega comigo é que tenho amor de minha filho. Que tenho amor de minha filho, talvez nem que para amor de minha filho com a mãe. É para amor de canto que precisava de mim que estava lá. Minha filha estive ausente desde barriga, desde gravidez. Já a mãe de minha filha morava na casa da minha mãe, e já estava ausente. Você entende? Já estava ausente, então ele nasceu na casa da minha mãe e continua ausente, fisicamente e emocionalmente. Na altura, tinha 19 anos, então estava em pleno rebeldia. Também que tinha maturidade suficiente de saber o que é pai. Tudo que ela foi fatores, mas também tinha vários vícios envolvidos. Tinha álcool, tinha droga, tinha sexo, tinha várias outras mulheres também envolvidas. Então sofrimento que foi não só para minha filho, mas foi para si mãe e passa para ele desde de barriga, você entende? Então minha filho já desde barriga talvez nasce com aquele sentimento de rejeição a parte de si mãe. Uma história difícil, entrelaçado e marcado pelas escolhas da flor da idade, que marcou e afetou a relação desde muito cedo com o seu filho. Hoje, já com mais experiência de vida, Arthur reconhece as suas falhas e lacunas. Terapeuta, criou uma rede de apoio para auxiliar outros homens que abandonam os seus filhos por N fatores. Depois que eu saí de casa, quem fuma pajinha, quem conche álcool, quem conche cocaína, quem conche pedra, quem abandona a escola, é a partir daquele momento, você entende? Mas minha pai que tem culpa disso, né? Minha pai que tem culpa disso, que teve uma culpa, para minha pai também que tive. Hoje, no mundo atual, hoje não tem conhecimento muito mais de entender, mas não precisa de cura. Então a minha hoje em cura. Então a minha foi um grito de revolta, você entende? Então minha pai em casa, minha pai que só minha mãe que abandona, a mim também de abandonar. Meu primeiro filho que tem boa experiência como pai, nunca foi bom pai para ele, até que me pediram a oportunidade para deixar de ser bom pai, você percebe? Então hoje não estamos nesse processo. Não tem um espaço que é a comunidade virtual de homem consciente, não são quase 200 homens lá, não está falando todo tipo de tema. Não está promove evento, que evento homem consciente, já não está na quarta edição, gosta não está na quinta, conversa e reflexão homem consciente. Então não precisa urgentemente de quebra esse ciclo, né, para nunca reproduzir. Bom, talvez a minha reproduz, que é o mesmo que a pai reproduz, que a pai faz, a pai sempre se vê ausente, você entende?
Então a mim também me estive, você entende? Diante deste cenário de responsabilidade parental, em que casos têm vindo a aumentar, a presidente do ICA demonstra preocupação. Com uma grande preocupação, né? Porque a questão da irresponsabilidade parental, né? Que disse que não tinha a falar, ela te põe em causa um conjunto de direitos fundamentais de crianças e adolescentes, né? Nomeadamente, por exemplo, até o direito à própria identidade, né? A construção da identidade da criança, porque muitas vezes essa situação de negligência, de abandono e de irresponsabilidade, ele está a chegar até ao ponto de não ter ainda criança, por exemplo, que tem ainda nome de seus pais no seu registro de nascimento. Não obstante avanços que tem tido nesse sentido, inclusive a Procuradoria, com o apoio do Unicef, desenvolver um processo muito importante no sentido de procurar identificar as crianças e, portanto, as figuras parentais, no sentido de fazer alteração nos seus registros de nascimento e que estava registrado nem pela mãe nem pelo pai. A situação tem vindo a ser regularizada, mas ainda não tem, portanto, uma situação preocupante e que também merece nós uma atenção muito cuidada. Para algumas histórias, a ausência do pai pode ter gerado ressentimentos ou mágoas. O perdão seria apenas um caminho para muitos e pode ser que não necessariamente para com o pai ausente, que pode não estar presente para recebê-lo, mas como um ato de libertação interior para os que convivem com o dilema da infância sem pai. O perdão pode ser a aceitação da realidade, a superação de sentimentos negativos e a escolha de seguir em frente sem o peso do passado. A história culmina na paz encontrada após essa jornada emocional, permitindo que a pessoa construa relacionamentos saudáveis e um futuro mais leve, sem carregar o fardo da ausência paterna. Ao contrário das histórias aqui apresentadas dos que viveram e convivem com o dilema da infância sem pai, dentro da mesma ilha Santiago, mas no outro lado da cidade, mora Marcos, que vive uma realidade diferente. Seus pais tinham se separado quando ele ainda era pequeno, mas, ao contrário do que muitos imaginavam, Marcos cresceu cercado pelo carinho, mesmo dividido em duas casas. Pai ausente é negativo. Mesmo que meus pais foi separado, mas de um certo modo quase que estava junto para morrer. Existia também uma relação amigável, mesmo que separado, mas essa relação era amigável. Então eles trocava conversa entre eles. Então a gente quer falta ali. E sempre não anda junto. Para inteiro tem foto 10 meninos. Tem gosto, tem criança grande, tem foto junto. Tem minha avó paterna, ela morava na Picos, na Gelado Ramo. Então, praticamente, quase todo fim de semana, a corrente não estava lá. Não parava no caminho, não tirava foto naqueles lugares que não estava bonito. Então, para falar, a gente falta ou ausência de pai, se influencia conta mentira para nós. E também um exemplo de pai, e acho que é um pai que toda a gente gostava de ser. Nem todas as histórias de separação familiar terminam em conflitos ou distanciamento. Marcos é o exemplo de que é possível crescer com equilíbrio e afeto, mesmo após a separação dos pais. Filho único, convive de forma saudável com o pai e a mãe, mesmo que cada um tenha seguido rumos diferentes.
Marcos passa dias alternados com cada um dos pais. Ele em casa tem outra esposa, então está lá. Quando termina o liceu, já no último, no 11º ano, eu moro na praia. Então estava ali, eu moro na praia, quase já no fim do liceu na praia. Então, estou na praia desde 2016, por aí. Então, que ele se esposa, embora com ele tem 10 meninos para morrer, eles duram junto. 10 meninos com então não tem uma relação. Se mamãe e filho, não está fazendo. Tem mais coisas junto do que minha pai. Até talvez é por muito tempo, não sei, mas minha pai é caseiro demais. Não está considerando como mãe para você. A relação que não tem, às vezes, é muito mais com o filho que tem. A não ser que o próximo, se não falou, não tem nada diferente também. Marcos surpreendeu muitos ao compartilhar que, apesar da separação dos pais, conseguiu lidar positivamente com a mudança. Contou que, embora o início tenha sido difícil, com o tempo aprendeu a valorizar os momentos com cada um dos pais e a perceber que a felicidade não depende de uma família tradicionalmente unida. O processo de adaptação trouxe mais liberdade e autoconhecimento, mostrando que, mesmo diante das adversidades, é possível crescer e encontrar um equilíbrio. Nunca está falando que ele falta, vamos falar, mas cria para minha pai estava com minha mãe. Apenas assim, muita levanta algumas questões, talvez se minha pai com minha mãe que se separava, mãe que gosta estava. Tem muitas mães que, horas que o pai é ausente, às vezes cria este input na cabeça de menino, às vezes umas imagens de pai, às vezes que é real, que é verdade, às vezes cria, tipo que filho cria com um rancor de pai, para te criar afastado. Mas não, na casa da minha mãe que foi isso. Naquele quesito ali, é que foi, é que mancha a imagem do pai perante mim, para criar com talvez rancor ou para criar chatear com minha pai, para morrer que está presente e abandona minha mãe. Às vezes a separação é uma coisa, bom, de uma certa forma é normal e é aceitável. Então, também fica para aquele que se para morrer, que se separa. E também nunca me pergunta, e separa, aquele assunto das duas, separa cada normalmente coisas que terão, então não aceita de forma que é. Uma história de resiliência e de como a aceitação pode ser um caminho para a superação. Os pais de Marcos estiveram juntos por alguns anos antes de decidirem pela separação. Segundo a mãe, o fim do relacionamento foi amadurecido com diálogo e respeito mútuo, sempre pensando no bem-estar do filho. Fim de semana, sempre se bebe tomar. Passear na barragem, vai com ele fora. Por exemplo, a mim, semana falou, é um solteiro, mas daquele que me acha. Mas daquele para morar tem aquele um filho, por exemplo, junto comigo, que se pai fica, por exemplo, lá a mim fica ali, é que a questão para morar, por exemplo, um criança filho, me só. Se pai que larga nunca. Sempre foi um pai presente. Sempre foi um pai presente, naturalmente, ti ainda. Que ela não tem nada a falar, porque ela assim fala, é castigo grande que ainda fala. Sempre da minha mãe solteira, para onde sentir, quer dizer, me só. Se é um companheiro, que todo mundo tem um companheiro na cela. Mas, para falar, por exemplo, se pai, por exemplo, que jovem, sempre, mesmo desde criança, sempre fim de semana, que muita fala, ou depois de que a dia de trabalho, fim de semana que é disponível, ele toma. Ele vai para passe, ele vai para missa, ele vai, aquele que pode fazer, ainda está fazendo. Que ela ainda tem de questão. Só que ainda fala, não cria junto, por exemplo, um filho que é junto com a mãe e com o pai, que é junto com a mim só, já é diferente que ele que é junto com o pai e com a mãe, no mesmo tempo. Mas só que o pai nunca quer coisa, sempre presente em todo momento. Amigo sempre falou que ele é minha mãe solteira para morrer. Não está futi show me só, não está estrela show me só. Então, quer dizer, pelo menos para o dia a dia. Como é que é fácil. Alguém que tem ajuda, alguém que ele só,
é que é fácil. Mas ele não tem mas pronto, é perigoso para continuar a ter força para continuar a luta. Zenaida conta que, apesar do apoio constante do ex-marido, sempre fez questão de trabalhar para garantir o sustento da sua família. Queria minha filha bem de peixe, é que vamos se pai dele. Se pai faz tudo possível que ele tem dele, faz tudo bom. Até hoje ele é estudado, mas da flow, vontade de Deus, com esforço se pai. Bem de peixe, carrega cascalho, carrega areia. Cria limária, que ele é que bate vivinha dia a dia. Mas com seu orgulho, com força, para morrer. Nós que morrem da flor, se busca ter uma ajuda, se manter por exemplo, minha busca para mim qualquer casa, minha marido traz de casa. Já é dois, é que um, mas me de meu é só um. Me que busca de dia a dia, todo dia, para morrer. Que tem que esperança, por exemplo, fim de mês mantém aquele vencimento que não está fazendo nosso marido que está trazendo ele para casa. Ele anga tem. Nunca está flor, mas vive triste. Tudo alguém tem que ter uma ajuda de outro lado. Mas a mídia aquilo que ele fazia, qualquer coisa que ele fazia, ele sabe, é o que está fazendo para morrer, mas que tem outro lado. A mim tem um lado que é mim. Não está pedindo eu sempre para a minha força, para a minha coragem, para continuar aqui se manter. A história de Marcos mostra que separações não precisam significar traumas ou perdas irreparáveis. Com diálogo, maturidade e foco no bem-estar dos filhos, é possível transformar uma ruptura conjugal em uma nova forma de convivência baseada no respeito e no amor incondicional. Especialistas explicam que o caso de Marcos representa um modelo saudável e cada vez mais defendido, a coparentalidade responsável. Ao contrário das narrativas tradicionais que pintam a ausência do pai na infância como um vazio insuperável, esta reportagem revela outras facetas desse dilema. Histórias reais mostram como crianças e adolescentes que cresceram sem a presença paterna encontram força na adversidade, transformando a ausência em motores de resiliência, aprendizado e reconstrução afetiva. Mais do que uma falta, a ausência paterna pode abrir caminhos para novas referências, vínculos e formas de enfrentar os desafios da vida. Estas são histórias da infância sem pai. São histórias comuns, mas ao mesmo tempo diferentes. São vidas marcadas por traumas, superação, mas principalmente por recomeços. O contacto direto de hoje termina aqui. Muito obrigada pela sua atenção e preferência. Até a próxima edição.